E se eles soubessem que ele tinha gigante lá, nem para lá eles iriam. Porque eles iriam ficar morrendo de medo. E a terra era boa. Mas eu quero chamar a sua atenção. E a gente está refletindo sobre a terra que manda a lei de mel. É que no reino de Deus não tem facilidade. Não tem moleza. Quando a gente se converte, tá certo? A gente às vezes se converte achando que Deus vai resolver todos os problemas na nossa vida. A gente começa a pensar que Deus é o gênio da lâmpada, que a gente vai carregar a lâmpada e o gênio vai aparecer e vai dizer: sim, meu amo, o que é que você deseja, o que é que você precisa, eu vou fazer. A gente pensa que Deus é aquela fada da varinha de condão que faz assim, plim, seu desejo vai ser realizado. Mas não é. A gente se converte, a gente é fiel a Deus, a gente ama a Deus, mas os problemas estarão ali. As lutas, as adversidades estarão ali. Mas Deus continua sendo Deus. Você está entendendo? E as coisas não caem do céu. As coisas têm que ser conquistadas. E conquistada com luta, com batalha espiritual, através da oração, através do clamor. É por isso que a gente está aqui nessa noite para aprender a invadir o reino espiritual e trazer a materialização daquilo que Deus prometeu para mim e para você. Deus tem bênçãos para você, Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para sua casa, para sua família, mas você precisa conquistar, você precisa guerrear, você precisa enfrentar os gigantes da vida. A terra é boa? É. Manda leite? Sim. Manda mel? Sim. Mas é você que tem que entrar e conquistar tudo aquilo que Deus tem prometido para você. Eu não posso conquistar aquilo que Deus prometeu a você. A doutora Adélia também não pode conquistar aquilo que Deus prometeu para você. Somente você pode conquistar. Você vai ver que ele disse: aos nossos olhos nós somos como gafanhotos. Mas Josué e Caleb disseram: não, nós vamos comer eles como se come pães. Veja que a visão mudou. A visão dos 10 é que eles eram pequenos rivais como gafanhotos. A visão de Josué e Caleb é que eles eram grandes rivais, que eles, os gigantes, que seria como pão que eles iriam comer. Veja que os gigantes diminuíram na visão de Josué e Caleb. Agora a paz vem em vocês. Josué e Caleb. Dois nomes que no hebraico. Caleb significa fiel como um cão. Fiel que não consegue falhar. Caleb, veja bem, significa fiel como um cão, que não consegue falhar. E Josué é a mesma raiz da palavra hebraica para Yeshua. Porque no hebraico a pronúncia é Yeshua ou Yeshua. O Senhor é a salvação. Quando você junta os dois nomes, é como se Deus estivesse dizendo: eu sou fiel, que não posso falhar, e eu sou a salvação para vocês. Glória. Josué e Caleb foram os únicos que acreditaram na promessa de Deus. Não olharam para a dificuldade, não olharam para a gigante, não olharam para a barreira. Agora você quer ver um detalhe. A Bíblia não relata o nome dos 10 espias. Por que a Bíblia não relata o nome dos 10 espias, mas relata exatamente o nome de Josué e Caleb? Porque os 10 eram murmuradores. Os 10 eram incrédulos. Sabe o que a gente aprende? Que murmurador e incrédulo tem o seu nome apagado do livro da história de Deus. O livro da história de Deus só tem nome escrito daqueles que são fiéis e que acreditam na promessa de Deus. A gente precisa ser o povo da fé. A fé é crer no sobrenatural. É você acreditar no que você não está vendo. Seu filho não está aqui, seu esposo não está aqui, sua filha não está aqui, mas você vem para cá orar, acreditando que o poder de Deus irá alcançá-los, libertá-los, transformá-los. Você vai entrar na terra prometida, na terra que manda leite e mel, na bênção de Deus. Você vai derrubar os gigantes, você vai derrubar as barreiras e você vai conquistar aquilo que Deus tem prometido para você. Então veja bem, sem esforço e luta, não se vence batalha. Toda
enxergar uma vitória sem luta. Eu me lembro que eu ia fazer uma viagem para uma cidade chamada Tacaimbó, no Agreste. Essa cidade estava com a maior seca em 100 anos da história. Deus me mandou ir para essa cidade. Eu disse, eu vou com a missão à Campina, fazer a cruzada lá. Ia cerca de 300 pessoas comigo. A gente ia levar 500 cestas básicas, 500 bíblias, médico, cabeleireiro, enfermeiro, oftalmologista, psicólogo, advogado. Ia fazer uma cruzada, ia levar fruta, aplicar no dentro das crianças. Uma ação social, uma cruzada com a carreira de som. Eu estava orando 3 horas da madrugada e apareceu para mim um demônio quase tremendo da outra. Ele disse, não brinque comigo não. Não brinque comigo não, que eu estouro o ombro, o pneu do ombro na Serra da Rússia. Você não vai para a cidade, não, a cidade é minha. Você está repreendido, Satanás, apareça daqui. A cidade pertence a mim. E eu comecei a orar. Aí na besteira de chamar o pessoal para mim, vocês vão orar, porque me aconteceu isso. Metade tirou o nome da viagem com medo. Eu disse, nem que veio sozinho, minha família eu vou. Se eu morrer, eu não vou fazer na hora. Eu disse, Deus toca no coração das pessoas, comigo. Que foi uma certa quantidade. Você sabe o que foi que aconteceu para encurtar a história? A gente foi para a cidade, 97 almas se converteram para Jesus. Na volta, eu fico na cidade, o presbítero vem na frente, com os outros voltando, ele liga para mim, pastor, aconteceu um acidente. Eu disse, você está na Serra da Rússia. Eu disse, aconteceu o quê? Se o ônibus estourou na Serra da Rússia, o pneu do ônibus estourou, descendo na Serra da Rússia. E eu disse, e aí? Disse, não aconteceu nada. Por um milagre, o motorista conseguiu segurar o ônibus, não sei como. Ele estacionou o ônibus, ainda trocou o pneu. E ninguém teve nenhum arranhão do cabelo caído. Porque Deus é fiel. E Deus cuida. Mas não existe vitória sem luta. Você jamais vai conseguir aquilo que você quer se você não batalhar a batalha espiritual. Você tem que guerrear, você tem que enfrentar, você tem que pagar o preço. Então, note que a gente vai ver aqui que a terra que manda leite e mel, você tem que ter algumas características para alcançar a sua bênção. A primeira dela é que você tem que ter visão espiritual. Existem 2 mundos. O mundo físico, esse que você está vendo, tocando, e o mundo espiritual. E para que a gente possa alcançar as promessas de Deus, a gente tem que ter a visão espiritual. Os 10 espias estavam cegos espiritualmente, mas Josué e Caleb tinham a visão espiritual. Você vai ver que Josué e Caleb pode dizer assim, a gente vai comer eles como se come pão. E os 10 disseram, a gente é como gafanhoto. Eles se menosprezaram diante do outro povo. Eles se diminuíram. Você está entendendo? Esqueceram que quem estava com ele era o Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagre, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Criador do céu e da terra, aquele que abre porta onde não porta, abre caminho no deserto, abriu o mar, aquele que faz parar, o Senhor da morte, o Senhor da vida, o Senhor de milagre, aquele que cavalga sobre as asas no vento, o Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir. Então a gente não tem onde temer. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei que tipo de problema você está enfrentando, você está passando, mas eu sei de uma coisa: o Deus de promessa, o Deus de aliança, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagre está aqui. E Ele quer que você abra os seus olhos espirituais. Em nome de Jesus. Para que você possa ver o que Ele quer fazer na sua vida. Eu me lembro que o profeta Eliseu estava sendo procurado pelo exército do rei da Síria. E quando ele acordou de manhã, o moço disse: ai meu Senhor, é o exército do rei da Síria. E acordou Eliseu e disse: a gente está cercado, Eliseu. Eliseu olhou para ele e disse: Senhor, abre os olhos do moço. E quando ele olhou para cima, olhou e viu: ai, é o exército do Senhor, é os cavaleiros do Senhor.
diz que Agar, ela estava no deserto. Ela teve um problema com Sarai, mulher de Abraão. Sara mandou ela embora com um filho pequeno chamado Ismael. Então ela estava sem comida, ela para no deserto, o menino chorando com fome, e ela deixa o menino distante para não ouvir o choro do menino para morrer. Mas diz a Bíblia que Deus enviou um anjo do Senhor, está lá em Gênesis 21, 19. E diz a Bíblia que o Senhor abre os olhos de Agar e ela começa a enxergar que diante dela tem um poço. Ela estava de lado de um poço de água, mas não conseguia enxergar. Por quê? Porque os olhos dela estavam no problema. Os olhos dela estavam na adversidade. Foi necessário que Deus abrisse os olhos espirituais para mostrar que Deus, Ele é a provisão. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Talvez você esteja assim, focado no problema, na adversidade, na dificuldade. É preciso que Deus abra seus olhos espirituais para mostrar para você que a solução está bem pertinho de você. A solução estava bem pertinho de Agar, mas ela não conseguia ver, porque estava focada no problema. Então, preste atenção. Preste atenção que assim como Josué e Caleb tiveram uma visão totalmente diferente deles. Você vai ver que no capítulo 14, verso 9 de Números, ele vai dizer: porquanto como pão podemos devorar eles. Veja que a palavra dos 10 era que eles seriam como gafanhotos. Josué e Caleb disse o quê? Que eles iriam devorar o gigante como se come um pão. É a visão, é a forma que você vê. Sempre veja Deus acima de tudo. A segunda lição que a gente aprende é que a gente deve valorizar mais a Deus do que o gigante. A gente não deve olhar para o problema, para o gigante, deve olhar para Deus. A gente serve o Deus do impossível. O que é que Deus não pode fazer? Nada. Deus pode tudo. O profeta disse: desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu, um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que Deus espera. Ninguém pode impedir a mão de Deus. Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. O profeta disse: operando eu, quem impedirá? Não há quem possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir a Deus? Ninguém. Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Então a gente não pode valorizar mais o gigante do que a Deus. A gente não pode potencializar o problema. Eu não sei qual o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dor, o tamanho da sua luta, o que você está enfrentando. Eu só quero dizer para você uma coisa nessa noite: Deus é infinitamente maior. É maior que a sua dor, maior que o seu problema, maior que a sua luta, maior que a sua dificuldade, maior que a sua angústia, é maior do que o seu choro, é maior do que a enfermidade que você está enfrentando. Eu não sei, nem me interessa. O que interessa é que Deus é infinitamente maior. Ele é o Deus que tem todo poder. A gente precisa não potencializar o problema, mas potencializar a grandeza e o poder de Deus. Observe que Deus não disse a ele que lá tem gigantes, porque o foco de Deus não está no problema. Porque quem agir é Deus, quem é fazer é Deus. E Deus manda a mim e a você confiar nele, acreditar na palavra dele. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que Jesus é ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, ele não tem sombra de variação. A terceira lição que a gente aprende sobre a terra de manda leite e mel é que Deus quer fazer de mim e de você um guerreiro, uma guerreira. Deus quer fazer de você uma mulher de Deus, um homem de Deus, que tem intimidade com Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, um homem que conhece a palavra. Quem conhece a palavra, quem estuda a palavra, começa a conhecer a Deus, começa a ter intimidade com Deus e começa a experimentar o milagre do sobrenatural de Deus. É por isso que você tem que ler a palavra, estudar a palavra, meditar a palavra, cantar a palavra, louvar a palavra, pensar a palavra. Você deve dormir e se acordar com a palavra. Foi isso que ele disse a Josué: medita no livro desta lei de dia e de noite, não deixa ela se apartar de você, porque é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que consola, é a palavra que fortalece.
o povo fosse treinado. Deus treinou Israel. Você sabe que tamanho é a nação de Israel? 280 quilômetros de território. A mãe do estado era Aracaju, Sergipe. Veja só, se muito tiver, tem 300 quilômetros. Desse tamanho. Mas o exército mais preparado do mundo é o exército de Israel. Até as mulheres de lá formam o exército. É o mais preparado do mundo. Porque Deus foi fazendo eles se tornarem guerreiros e guerreiras. E é isso que Deus quer fazer para a igreja. Um povo guerreiro, um povo forte, um povo ousado, um povo intrépido, um povo que sai com a palavra de cura, de libertação, libertando e salvando aqueles que estão intrépidos, aqueles que estão perdidos. Então, note que o povo de Israel saiu de escravo e tornou-se um dos maiores exércitos do mundo. Deus prometeu a terra e a bênção. Deus não prometeu facilidade. Deus promete a mim e a você a salvação e a vida eterna. Mas Ele não prometeu a vida de moleza e facilidade. É ou não é? Alguns dos senhores conheciam um supermercado chamado Balai. Alguém passou. O comercial do Balai dizia assim: é moleza? Vai no Balai. Hoje, a gente nem pode dizer isso, porque até o Balai faliu e fechou. Quebrou. Se a gente fosse dizer que é moleza, você entra no pudim. É molinho? Aí tem gente que vem para a igreja que é moleza. Vem para a igreja que Deus abre a porta de emprego, abençoe, salve os filhos, salve o marido. Chegou agora. Dá uma semana, 15 dias, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Não, tem que guerrear, tem que orar, tem que clamar, tem que buscar, tem que pedir. E tem que ter vida. Porque aquilo que você prega, aquilo que você fala, tem que ser aquilo que você vive. Porque as pessoas na sua casa têm que ver em você a conduta, o comportamento, o caráter, a transformação, o poder de Deus para dizer: eu quero esse Deus que transformou ela, eu quero esse Deus que transformou ele, eu quero esse Deus de amor, eu quero esse Deus de salvação, de cura, de restauração, eu quero experimentar esse milagre que ela experimentou. E ninguém faz um guerreiro e uma guerreira do dia para a noite. Quando você vê uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que chegou lá em cima, não foi do dia para a noite. Houve muito choro, muita lágrima. Eu viajo, muito, eu vou para São Paulo, às vezes eu vou dar pregações em congresso, conferência. E às vezes a pessoa diz: pastor, quem quer ter o conhecimento que o senhor tem? Eu disse: é simples. É só você pagar o preço que eu paguei. E qual foi o preço que o senhor pagou? Foi muito caro? Eu disse: não. Amanheci o dia pleno. Começava às 10 da noite sentado na mesa. E amanheci o dia. Quantas vezes eu vi o sol raiar? Se você cair com a minha esposa acordava, ia no banheiro, voltava, acordava no banheiro. Eu não vai dormindo não. Ainda hoje, eu durmo mais na sala, no sofá, do que na minha cama com a minha esposa. Sabe por quê? Porque é ali que eu dobro meu joelho e começo a orar, começo a clamar. Então eu não durmo. Eu fico de joelho, eu fico sentado, pedindo a Deus e clamando a Deus. Porque a vida é uma verdadeira batalha de fogo. E a gente precisa se preparar para a guerra. Satanás não brinca de Satanás. O crente brinca de crente, mas o diabo não brinca de diabo. Ele tem uma missão tríplice, que é matar, roubar e destruir. Ele tem sede da sua família. Ele tem sede na sua vida. Ele quer acabar com o seu casamento. Ele quer acabar com a sua família. Ele quer levar seus filhos para a droga, para a prostituição, para o alcoolismo. Ele quer levar seus filhos para a incredulidade, para o lesbianismo, para a safadeza, para a sacanagem. Ele quer matar, ele quer destruir, ele quer acabar. Enquanto você está perdendo tempo com besteira, ele está investindo na destruição da sua família, da sua casa, dos seus filhos, do seu casamento. E a gente precisa se preparar como guerreiros, como uma igreja poderosa e operante, com vida de oração, consagração, e se revestir do poder de Deus. Porque essa é a nossa missão e esse é o propósito de Deus. Note, os inimigos não iam entregar a terra de mão beijada, não. Tu acha que ele disse: ó, terra que manda leite e mel? Aí ele vai dizer aqui, ó, terra do Jebuseu, do Ferezeu, do Eveu, do Eteu. Tu acha que esse pessoal ia fazer assim, embrulhar a terra para dizer: toma para você? Não. Houve muita luta, muita batalha, muito sangue derramado, muita morte. Tu está achando que Satanás vai libertar teu marido facilmente do alcoolismo?
vai libertar teu filho da prostituição, da mentira, do engano, da não faço medo. Não. Ele vai travar uma batalha com você. É por isso que você tem que se preparar e se tornar uma guerreira, uma mulher de oração, um homem de oração. Você tem que se mergulhar nas coisas de Deus sem renúncia alguma, se entregar por completa, levar Deus a sério, buscar intimidade profunda com Deus. Vida de comunhão com Deus. Aí Deus vai manifestar o seu poder, vai derramar sua unção, vai lhe capacitar, vai lhe revestir com a armadura para você se preparar para a guerra, para a batalha. E você vai conquistar os territórios, e você vai avançar, e você vai derrubar o gigante, e as bênçãos que a promessa dele para a sua vida irão se concretizar. Mas você é a pessoa que Deus quer usar. Ah, eu queria ser como pastor. Deus não vai querer usar o pastor, Deus quer usar você. É você quem Deus quer usar. Eu sou eu. Quem Deus quer usar. Mas escute, não existe promessa de facilidade. É batalha, é luta, é dificuldade, é guerra. Facilidade não. Não é verdade. Enquanto você pensar em voltar, você nunca irá conquistar nada. Seguir Jesus é um caminho sem volta. Glória a Deus. Na Europa, existem hotéis que têm 300 quartos por andar. E lá o sistema de iluminação é automático. Você desce o elevador, você põe o pé, a luz aqui acende. Aí você põe o pé, a luz aqui acende, e a luz aqui de trás vai se apagando. A vida espiritual tem que ser assim. Você tem que seguir em frente. Por isso que Jesus disse: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. A gente não pode pensar em voltar. Porque o pessoal que saiu do Egito começaram a pensar nas coisas do Egito. Ah, como era bom os melão, como era bom as cebolas, os alhos, as carnes do Egito, o pão do Egito. Como era bom, talvez você lembre das suas amizades, suas amigas, as festinhas, as comidas. Você vivia, aí você vê eles ali, esqueça. Jesus não chamou você para você seguir ele, você não voltar mais atrás. Porque se você pensar em voltar, você não vai conseguir. E a Bíblia diz que aqueles que pensaram em voltar, morreram no meio do caminho do deserto. Nenhum deles conseguiu voltar. Porque se você abandonar Jesus e voltar para o mundo, é isso que Satanás quer. Me matar. Destruir. E aniquilar. Seguir Jesus é um caminho sem volta. Está lá em Êxodo 14:4, você pode ver. Eles disseram: voltemos ao Egito. Eles pensaram em voltar ao Egito, à escravidão, ao lugar de humilhação e vergonha, porque o Egito é a tipologia do diabo, de Satanás. Você sabia disso, né? O Egito é uma figura de Satanás. O Faraó é uma figura de Satanás. O Egito, o mundo, o pecado. Quando eles voltemos ao Egito, eles queriam deixar a proteção, o amor, o cuidado, as bênçãos promessas deles, para voltar para a prática da escravidão. Seguir Jesus é 1000 vezes melhor. Não vale a pena. O mundo é tudo ilusão. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma fruta erva, e hoje nasce a presta luz. A nossa vida passa como um pouco ligeiro. Eu me lembro que alguns anos atrás eu era novinho, estava com 20, 25 anos, eu estou com 52 anos. Eu estou com um filho que está maior que eu, com 16 anos. Eu tenho o passo que a gente tem sempre. Mas eu tenho aprendido que tudo que eu tenho, tudo que sou, vem dele, por ele, para a glória dele. O desejo do meu coração é que cada dia mais está mais perto dele, porque eu sei que cada dia que se passa está mais perto o momento da minha partida para se encontrar com ele. Quer passando da vida para a morte, quer ele voltando dos ares para reinar, porque Jesus está voltando e não há tempo para a gente perder com as coisas desse mundo. A gente tem que buscar a Deus enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto ele está perto, e não perder tempo com as coisas do mundo. Porque o mundo, as paixões do mundo e as coisas do mundo passam, mas a vida eterna é para sempre. Então, note que ele quer forjar em nós guerreiros, e que a gente não pode voltar para trás. Isso me faz lembrar
a história de um conquistador espanhol chamado Hernán Cortés. Hernán Cortés foi um homem, um comandante, que era o duque da Espanha, quem mais conquistou coisas para o rei da Espanha. E certa vez Hernán Cortés foi com vários navios para desbravar territórios. E ele chegou em um lugar onde havia uma ilha, onde hoje é o México. Lá havia a tribo dos astecas. E havia uma tribo de índios antropófagos. Talvez você não sabe o que é isso, eu vou explicar para você. Antropófagos é aqueles índios chamados canibal, que comem gente viva. Viu? Come, tirando os pedaços e vai comendo cru. E os soldados de Hernán Cortés ficou sabendo que aquela tribo de índio era canibal. Mas ele queria conquistar e precisava conquistar aquele território. E ele disse: eu vou dar o peso de cada soldado, o peso. Se eu pegar 100 quilos, será 100 quilos de bronze, que era metal valioso naquela época, para quem descer comigo e conquistar essa ilha. Ninguém quis ir. Ele disse: eu vou dar o peso de cada homem em prata para quem descer comigo e conquistar essas ilhas. Ninguém quis ir. Ele disse: eu vou dar em ouro o peso de cada um que descer comigo para conquistar essas ilhas. Ninguém quis ir. E ele pensou: já sei. Peguem todas as cobras, parem no navio, todos os navios, coloquem fogo. E deu a ordem: queimem os navios. Colocaram fogo e o navio começou a explodir. Todo mundo pulou dentro da água. Tiveram que nadar para onde? Para onde? Para a ilha. O navio os antropófagos, os canibais. E lá, para não morrer, tiveram que lutar. Venceram os canibais, ele conquistou a ilha. Se você pesquisar no Google, você vai ver essa célebre frase: queimem os navios. Isso não é história, não. Isso foi real. O que eu estou contando para as senhoras, para os senhores, foi fato real. Hernán Cortés conquistou as portas. Você pode pesquisar no Google. E ele tornou-se o maior conquistador da história da Espanha. Será que Deus terá que queimar o navio das senhoras e dos senhores para que vocês não voltem mais atrás, não recuem? Deus não quer que você e eu recuemos. Deus quer que a gente avance. Existe uma comunidade a ser conquistada. E quem tem que conquistar são vocês. Essas vidas que estão merecendo ser Jesus, somos nós que temos que ganhar para Jesus. Somos nós que fazemos parte da comunidade, que devemos levar a palavra de amor, de salvação, de cura, de libertação, de transformação, e dizer para eles que Deus é real, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus muda a história, que Deus tem uma terra abençoada, terra que manda leite e mel, que Ele tem um paraíso, um lugar celestial preparado para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e confessam como o único eterno Senhor e Salvador das suas vidas. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus, glória a Mas Deus. enquanto você pensar em recuar, a gente jamais irá avançar. A gente não pode pensar jamais em voltar para trás, em recuar. Eu vou fazer quase 30 anos de evangelho. Já passei por coisas que você nem imagina. Já passei por situações que você nem imagina. Já cheguei numa situação na minha vida de não ter nem o que comer. Comer farinha com açúcar misturado, beber água da torneira. Depois a farinha e a açúcar acabou, eu passei uma semana só tomando água da torneira. Mas nunca disse a ninguém que estava com fome, nunca disse que estava ruim. Era para a igreja, orando, louvando, com alegria. Você nunca vai me ver cabisbaixo, nunca vai me ver triste. As minhas ovelhas perguntam: pastor, você não passa por luta não, você quem mais passa sou eu. O senhor não passa por adversidade, quem mais passa sou eu. A gente nunca viu o senhor chorando, pastor. Eu queria ver o senhor chorando, Deus, você vai ver. Eu chorando nos pés de Jesus. Eu só choro nos pés daquele que é grande, do grandão da Galileia, do Todo-Poderoso, do Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. E a todas as coisas. Porque eu vou derramar
Agora há pouco, eu tive um sonho. Eu tinha acabado de fazer a missão Camarão de Rua e eu sonhei que estava numa fila e uma mulher preta, toda de branco, olhava para mim e dizia: vem cá que eu vou lhe furar, eu vou lhe picar. Eu disse: eu? Eu não, está amarrado. Ela disse: eu tenho que lhe picar. Eu disse: por que tem que me picar? Ela disse: porque você anda muito pela cidade. E eu não estou gostando de você andando pela cidade, a cidade é minha. Eu disse: está repreendido. Só que tinha muita gente do meu lado e de repente alguém chegou na minha frente aqui e tirou minha atenção. Quando tirou minha atenção, ela ficou na minha mão aqui, direita. Eu disse: rapaz, você me picou? Ela disse: agora é tarde, eu lhe piquei. Está repreendido. Ela disse: eu vou parar a sua perna. Olha, isso foi um sábado à noite, na sexta que a gente entregava a comida de Baltimore. De manhã, quando eu me acordo, vou comprar uma carne para fazer almoço, minha esposa dormindo. Passei mal no meio da rua, uma tontura, mas eu não tinha nada, nenhuma ferida. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Meu irmão, pastor, o senhor está bem? Eu sou não. Quer que eu leve o senhor para casa? Quero. Eu não estava para casa, não deitei no chão, fiquei lá. Eu disse: eu vou pregar o que mais tarde? Ela estava no chão, com febre, frio de cabeça. Mas eu não tinha nada, não sabia o que eu tinha. Fui tentar fazer a pregação, mas 2 horas eu consegui, 3 horas eu consegui, 4 horas eu consegui, liguei para a vida. Agora eu vou para a igreja não, não sem condição. Eu nunca faltei no culto. Nunca faltei no culto da minha vida. Nem com a garganta inflamada, cuspindo sangue, eu nunca faltei. Sempre na igreja, com febre, frio de cabeça, diarreia, enxaqueca, com problema, com angústia, o que você imaginasse. Esse foi o primeiro culto que eu faltei na minha vida. Minha esposa chegou sem saber ou não. Passei 3 dias de noite, tomando todo tipo de remédio, não sabia o que eu tinha. Depois de 3 dias, minha perna começou a coçar. Eu disse a minha menina pequena de 11 anos: Natan, passa que minha perna está coçando. Aí ele disse: pai, a sua perna está morrendo. Eu disse: morrendo como? Sua perna toda morta. Eu disse: não, eu disse: é. A minha esposa disse: olha, eu acho que isso é erisipé. Eu disse: eu liguei para minha sobrinha que é farmacêutica, eu disse: tio, eu posso passar o remédio para o senhor agora. Só que isso é muito perigoso, eu tenho que ir no médico. É melhor você ir no médico agora. Tem com quem isso? Tem não, mas eu vou sozinho. Peguei a perna esquerda, a direita, consegui pisar no chão, fui acelerando no carro, fui para a perna só de Rio. Cheguei na policlínica, passei umas 4 horas lá, a perna doendo, agoniada, estava restrito. O médico disse: aqui a gente não atende, não, vou para a outra do breve. Peguei o carro e fui para a outra do breve. Cheguei lá, o vermelhão estava no tornozelo. Quando eu cheguei lá, já estava aqui na coxa, indo para a cintura. Quando eu entrei no salão médico, o médico disse: rapaz, esse negócio é grave. Se passar da cintura para cima, isso já era. Porque isso é da infecção generalizada. É só muito rápido. Mandou ir para uma sala rápida para ir para a injeção. Deu uma receita. E disse assim: você vai tomar esse remédio aqui todinho. Não vai ser remédio. Dia sim, dia não, apesar da cintura do Senhor. Dia sim, dia não, só vai tomar por exemplo 21 dias para apesar da cintura. Olha, eu não dormia, ficava no sofá sentado orando, louvando a Deus, mostrou a perna assim mesmo. Eu ia para a rua, evangelizar, eu ia para a igreja, ficava sentado, eu levantava só na hora de pregar, estava latejando. E eu dizia: mas pastor, o que eu sou disso? Eu venho, porque pode ser o último culto dele. Eu quero aproveitar outro instante aqui. Não estou 100%, mas melhorei 90%. O irmão quiser, melhor só ficar de repouso, só ficar em casa. Só vai perder a perna, se não tem problema. Se eu perder a perna, eu vou morrer. Se eu perder a muleta, eu vou para cadeira de roda. Se eu não puder cadeira de roda, eu vou me arrastando. Mas enquanto eu puder falar, se eu estiver só no trono, eu vou pregar. Que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele é bom, que Ele não mudou, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é a esperança, que Ele é o abrigo, que Ele é o amigo, que Ele é a rocha, Ele é o escudo, é a água da vida, é o pão da vida, Ele é o ar que a gente respira, Ele é o nosso tudo, Deus Todo-Poderoso que não mudou, e Ele nos ama, e Deus é real, Deus é real. Que nada pode deter. Amém. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a última lição. É que a gente não deve tomar decisão em relato
disseram, a gente não pode, a gente não consegue. E 10 espias só, o que fez toda uma nação, um povo, desacreditar da promessa de Deus. Só Josué e Caleb disseram, a gente pode. Se Deus está com a gente consegue. Aleluia. E eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Veja bem, nunca escute o relato da maioria, desprezando a promessa de Deus. Se Deus disse a você que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que vai abrir, vai abrir. Se Deus disse que vai crescer, vai crescer. Quem disser que diga não, vai fechar as portas, vai fechar nada. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Não adianta. Não adianta. Se Deus prometeu, vai acontecer. Então, não escute o que as pessoas dizem. Lembra de Jairo? Jairo foi buscar socorro em Jesus. E o povo disse, tá bom, não incomoda mais o meu nome, ele já morreu. Acabou. O teu sonho acabou. Teu socorro não tem mais. Acabou. Acabou a tua esperança. Acabou teu sonho. Não vai acontecer mais. Jesus olha para Jairo e diz para ele assim, não tema, creia somente. Era como se Jesus estivesse dizendo, não escuta o que eles estão dizendo, não. Porque quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem opera sou eu. Eu sou o que dou a vida, eu sou o que cura, eu sou o que liberto, eu sou o que abre a porta, eu sou o que dou emprego, sou eu que transformo, sou eu quem faço. Não é a palavra de homem, de ninguém não. A última palavra é a minha. A última palavra é de Deus, porque Jesus é Deus. Esse negócio fulano disse, Beltrano disse, a família disse, pode dizer quem disser. Se Deus não disse, ainda há esperança. E a palavra de Deus para você nessa noite é lute e guerreire. Para que você possa conquistar a terra que manda leite e mel. Não desista. Não desanime. Vai ter momento difícil, vai ter momento de frutas, vai. É igual a guerra. Você não vê o filme de guerra? Você só está na guerra guerreando, vai dentro do lugar, pá! O que acontece? Se fere. Aí vai para a enfermaria, né? Doutora Délia? Vai lá, se medica, passa um remedinho. Em algum momento a gente vai ser ferido. A gente está na batalha, a gente está guerreando. Você vai lá, a gente vai lá e se cuida, se trata, aí passa lá o mertiolate, feito da raiz da vida, o tronco de Jessé, que sara toda a ferida na alma, no corpo, no espírito, se revigora e volta para matar novamente. É assim? É igual aquele que diz, eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. É assim? Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Você é a guerreira que Deus quer usar para ganhar muito bom de vidas aqui. Você é o instrumento que Deus quer usar. Mas eu, pastor, eu não tenho conhecimento, eu não sei teologia, você não está conhecendo nada. Só precisa a unção do Espírito Santo de Deus. Só precisa você dizer, Senhor, vem aqui, envia-me a mim. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. Que Ele levanta. Ele tanto levanta os escolhidos, como também Ele capacita aquele que Ele escolhe. Viu? E quando Ele escolhe alguém, Ele dá a palavra de sabedoria. Não é preciso ter muito conhecimento, não. Tem que ter unção e o poder do Espírito Santo dele. Amém? Amém. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.